dia, gente. Sábado, nós estamos aqui com a nossa capa feita com a embalagem. Assim está, ela está seca. Ela não vai ficar perfeita, gente. Já cheguei a essa conclusão. Ela tem esse jogo aqui, então ela não vai parar 100%, a não ser com o fecho, né? Vou fazer o fecho de papel ali. Eu não acho que ela esteja frágil, acho que ela está boa, então não vou colocar outro papelão, a princípio, em lugar nenhum. E aí eu quero falar pra vocês sobre as assinaturas. Eu tenho esse dicionário aqui em casa, um dicionário grande, já tenho ele em outros vídeos, e essas são as páginas sem as margens brancas, só as páginas com o escrito. E eu decidi, basicamente, 2 tamanhos para esse journal dentro, para as assinaturas. Vou mesclar, gente. Então esse aqui tem, deixa eu ver a medida certinha para vocês. Esse tem 24 de altura e tem 10 de largura. Então 24 por 10. 24 de altura, centímetros, óbvio, e 10 centímetros de largura. Esse aqui. Isso quer dizer o quê, gente? Tudo que tiver em folha A4, eu vou poder usar. Então folhas tamanho A4 eu vou poder usá-las na vertical ou na horizontal. A minha ideia foi essa. Tá? E eu vou mostrar pra vocês vários papéis que eu já preparei um pouco. Não consegui fazer as impressões que eu queria. Não fui ao centro essa semana. Essa aqui tem o quê? Tem 13 de largura. Essa aqui é a vertical. A horizontal. A horizontal, gente, tem 13 centímetros de largura por 19 de altura. 19 centímetros de altura. Então foram esses 2 padrões. Grace, vai ser só folhas assim? Não. Eu quero folhas diversas. Vou mostrar alguns materiais pra vocês que eu já colori as páginas. Aqui, gente, foram cadernos que eu comprei. Aqueles cadernos brochura simples. Eu comprei numa loja dessas de tipo antigo I99. Essas lojas que tem todas, não é material de papelaria. Então eles tinham muitos cadernos antigos lá. Cadernos que já estavam assim, descotados, com a capa feia. E aí a senhora fez esse aqui pautado, caderno de brochura pautado pra mim, por R$1. Né? Era R$2, quando ela viu pegando outras coisas, ela fez por R$1. Então eu comprei um caderno, acho que é 96 páginas. E aí eu tingi. Esse eu tingi de café, mas muitos estavam juntos na hora que eu estendi eles lá fora, que eu tava tingindo. Misturou os que tinham sido tingidos só com café, com os que tinham sido tingidos com água de ferrugem. Então eles estão manchadinhos assim. Essa, gente, é a minha ideia, tá? Eu gosto das folhas assim. Esse aqui é um caderno brochura também. Acho que eu paguei esse R$2 porque ele tava novo. Acho que 96 páginas, mais quadriculado. Aí nesse aqui, algumas páginas ficaram menos manchadas. Ficaram só assim, escurecidas em alguns lugares. Eu não terminei de tingir, gostei dele assim, deixei alguns assim. Então algumas folhas que a gente vai usar tem esse aspecto e foi feita essa seleção. Eu ainda tenho umas folhas brancas desse aqui. O que eu quero dizer pra vocês? Vocês vão fazer do jeito que interessa a vocês, que é óbvio, do jeito que vocês gostam. Eu prefiro os cadernos brochura pequenos, tiro eles da capa e uso só o miolo. A capa, se é uma capa dura, como era desse caderno aqui, posso fazer um diário com ele depois. O outro não era capa dura, o outro era aquela capa de papel bem simples. Então algumas folhas agres são maiores do que essa aqui, do que o seu molde. Esse é o molde da horizontal. Provavelmente eu corte um pouco, tá? Mas não é a minha intenção. Eu vou manter algumas folhas assim. Outras folhas que eu selecionei, eu já vou mostrar pra vocês. Teremos dentro dele esse aqui é de outros papéis. Esse aqui é recorte. Algumas folhas de música que foram tingidas. E aí elas vão estar como, gente? Eu vou tirar aqui e ela vai estar dobradinha assim, ao meio. Vai dar exatamente o tamanho do molde da horizontal. Tá? Tiro as bordas e vou usar alguns papéis de música dentro também. Eu tenho esses papéis de música de herança de uma escola que eu trabalhei. Então eu herdei esses papéis, eles iam pro descarte e eu busquei lá no lugar do descarte. Uma pedagoga me ajudou, meus alunos estavam fazendo um trabalho de colagem também. Eu fiz com eles um trabalho de fanzine, e aí eles precisavam, aí a gente foi lá buscar. Os meninos usaram as folhas que queriam. Essa aqui tá muito bonita. Então, e ela tá dos 2 lados. Eu vou usar assim mesmo, gente. Porque eu vou mostrar pra vocês depois uma outra técnica que eu quero fazer, que é onde deixar alguns lugares para escrita dentro do journal. É óbvio que essas páginas que estão impressas de um lado e do outro não, aqui é um lugar de escrita, entre aspas, né? É um lugar em branco que a pessoa pode escrever. Esse aqui que tá impresso dos 2 lados,
tá? Eu vou tirar, vou deixar assim, e aí a gente faz em cima algum tipo de... Tem algumas dessas que é de ferrugem, essas aqui são tingidas de café, essas são tingidas com água de ferrugem. Se vocês quiserem, gente, deixem um comentário no vídeo que eu ensino num shorts desses a fazer essa água de ferrugem, tá? Ela precisa ter um pouquinho de paciência, mas funciona. Outras folhas que eu selecionei, vou usar algumas dessas folhas. Vou cortar aqui, ó, e vou usar ela dobradinha assim, que é de molde, dessas revistas antigas que a gente compra, que os moldes são assim coloridos. Eu gosto muito de costura, e pra mim tem a ver, não com a Fantástica Fábrica de Chocolate, mas com o steampunk, a ideia da tecnologia das máquinas de costura foi que inspirou a fazer outras descobertas tecnológicas. Então vou usar esse aqui também. Aqui são folhas de um outro daqueles sketchbooks que tinha acabado, que eu também herdei do Achados e Perdidos lá da escola. Acabou o ano, o pessoal ia pôr a caixa de Achados e Perdidos fora, e eu peguei esse sketchbook que estava lá, meio usado, me desfiz direitinho do que estava escrito, né, porque não era meu, mas o que eu pude guardar dele, eu guardei. Essa aqui tá com umas marcas muito boas de café, vou selecionar ela também. Eu quero fazer essas assinaturas, gente, de mais ou menos 10 folhas, 2 assinaturas de 10 folhas, 15 folhas se eu achar mais papéis legais, assim. É uma seleção, gente, os impressos ainda não estão aqui, não vou poder costurá-los com vocês, mas quis trazer essa atualização desse caderno, desse journal pra vocês, desse diário. Esse aqui é pra gente fazer os clusters depois. Esse é um papel mais duro, gente, que eu também tingi lá fora. Ele é papel daquelas pastas de colocar documentos, sabe, os files, aqueles... Mas eu não tenho interesse de ter um papel assim. Ah, aqui. Esse aqui, gente, é de envelope de papel craft. Grace, mas como que ele tá assim? É um líquido que a gente usa também para amassar ele, né? Água com glicerina, na verdade. A gente faz uma medida de água com glicerina e aí a gente transforma ele nesse papel macio, assim, mas não tem mais aquela dureza do papel craft, né? Dos envelopes de papel craft. Esse eu também vou usar. Ah, Grace, você fez assim, você vai recortar, vou recortar para ficar do tamanho do molde. O que mais que dá para fazer aqui? Dá para fazer um stencil em cima. O que mais que dá pra fazer aqui? Se você quiser parecido com couro, você passa um Mod Podge, que eles chamam em inglês, mas aqui é quase aquela cola de fazer papel machê. Você passa por cima, ela fica com um brilho, e esse brilho fica parecendo que você tem couro dentro do seu journal. Tá? Esse aqui eu vou recortar do tamanho do horizontal também. Grace, e as pastinhas, antigas pastas de alunos do Estado do Paraná, tudo lixo recolhido, gente, tá? Isso aqui é tudo coisa que foi pra descarte. Ah, aqui, essa aqui. Aqui eu tenho os papéis menores, que era de uma agendinha que eu ganhei, e a agendinha capa foi pro espaço, e eu usei as folhinhas que sobraram, tingi de café. Esse aqui foi tudo tingido de café. Essas eu vou pôr uma ou duas dentro, gente, tá? Porque existe um X da questão. Como a gente vai costurar, e aqui o dorso é grande, eu vou fazer uma costura de 3 pontos aqui. A minha ideia, no papel maior, tá? Então uma costura de 3 pontos. Eu preciso que essas folhinhas fiquem presas aqui dentro, pelo menos com um ponto bem reforçado, para não ficar nada bambeando dentro. Então, assim, na seleção dos papéis, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Eu vou pôr uns doilies também, aqueles tapetinhos de doce, mas eu não tô com eles aqui, neste momento. Então, essas são algumas das seleções dos papéis. Gente, isso aqui não é conseguido num dia. E essa é uma das coisas que o journaling me ensinou, está me ensinando todo dia, que é ter paciência. Acho que a parte terapêutica do journaling, pra mim, tem sido essa. É você tomar o chá, separar o chá, os saquinhos de chá, pôr pra secar, esperar ele secar, tirar o chá de dentro e assim ir fazendo. Esses dias choveu aqui em Foz, eu perdi alguns papéis que estavam secando lá fora. E aí eu tive que fazer o processo de novo. E faz parte de como as coisas funcionam. Vou colocar também, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, algumas folhas assim, ó, que eu separei dessas enciclopédias, até que eu tenho a capa dela aqui, que eu tô usando como pastinha para essas folhas. Aí você vai me dizer, Grace, mas elas estão muito frágeis dentro. Quando a gente for montar o vídeo que a gente vai montar, eu vou mostrar pra vocês como se reforça, tá? Nem todas as pessoas aceitam esse tipo de reforço no journal, gente, de verdade, tá? Mas eu acho melhor a gente reforçar do que perder as folhas no meio das atividades da gente, até porque a gente vai colar várias coisas e elas vão ficar pesadas, tá? Então assim, ó, vou tirar também as margens, vou fazer isso tudo com uma guilhotina, não vou fazer aqui filmando pra vocês,
E eu gosto dessas ilustrações assim, ó, perdidas na folha. Porque aí no dia, se você tá meio sem, quando você vai ilustrar, vai escrever, vai mexer no seu journal, vai fazer o seu diário, se você tá meio sem inspiração, você acha umas imagens assim, perdidinhas ali, ó, já fiquei ali um pouquinho. Então, gente, é uma coisa de pesquisar. Eu, como gosto de sebo, hoje até tem uma festa do Sebo Amadeus aqui na cidade, mas eu estou com o meu sábado meio apertado. Sábado pré-semana letiva, último sábado de férias, aí as coisas estão meio caóticas. Aqui, gente, olha só que bonito. Folhas e frutos. Então, como é uma enciclopédia... Ai, Grace, é preto e branco. É, gente, você quer vir com a canetinha aqui pintar? Show! Você quer uma enciclopédia colorida, você vai encontrar nos sebos algumas. Eu, particularmente, acho que as folhas coloridas no sebo, normalmente... Ai, que lindo! Amei! No sebo, os papéis coloridos, normalmente, eles são acetinados em cima. Então, eles ficam brilhosos. Eu gosto mais das coisas foscas e nesse sistema vintage. Espero, minha gente, que vocês consigam selecionar seus papéis. Pensem o que vocês querem fazer. Gente, olha só. Recolhi umas coisas. Esse é o caderninho que eu falei pra vocês. Então, as folhas vêm assim aqui dentro. Grace, eu quero ter as folhas assim no meu caderno, no meu journal. Quero fazer com as folhas brancas. Você vai fazer assim, aqui eu tirei o grampo, ó. Você vem por fora, pega aquele, esqueci, removedor de grampo, tira os grampos aqui, puxa com calma, que o papel vai ficar assim. E aí você tem aqui dentro todos eles soltos. Quero usar. Quero exatamente ele assim, esse azulzinho, bonitinho, maravilhoso, é o que eu quero. Ótimo, meu amor. O que você vai fazer? Qual é o assunto do seu journal? Comida? Café? Doce? Eu só penso em comida, gente, porque eu tô com fome. Mas vamos pensar aí, quero fazer de uma série, vou fazer um journaling de Stranger Things. Ok. A página branca assim combina? Ótimo. Corta aqui, ó. Então quer deixar assim, não quero ter trabalho. Corta aqui, ó, bonitinho com o cortador, as cantoneiras dele. Vamos ver se ele vai negar fogo ou não. Negou fogo, o papel é muito fininho. Vai ter que cortar a mão. Vou pôr mais papel. Corta os cantos dele bonitinho. Pega um stencil que tem a ver com o tema do Stranger Things. Eu comprei esse aqui pra fazer a Alice no País das Maravilhas, pra fazer Fantástica Fábrica de Chocolate, todo o steampunk, todos esses assuntos antigos. Então eu quero só a rosinha que tem ali. Vou pegar a minha tinta, minha aquarela rosa, vou pegar acrílico, vou pegar aquela cobertura de acrílico pra fazer o relevo, vou pegar a minha esponjinha com o carimbo e vou vir aqui fazer as minhas rosinhas. Na página, gente, faz o fundo da página do seu journal e já separa ele pra pôr lá. Não, eu vou pôr tudo branco pra fazer conforme eu for fazendo os dias. A escolha é sua. Tá? Normalmente, as pessoas recomendam já montar o journaling, o seu diário, né, o seu journal, com as coisas. Grace, isso aqui é papel de embrulho, sério? Sério, e ele tá manchado. Vou recortar ele pra ficar nas folhas verticais. Então, grande chance, eu vou passar ele. Essa é uma coisa também, que aquelas folhas minhas foram passadas. Então, eu tenho um ferro muito antigo aqui em casa, mas muito antigo mesmo. Ele era de quando eu morava ainda na outra casa, que eu ia bastante ao Paraguai. Ele é um ferro que foi R$15, aqueles de obsolescência programada. Ele tá todo quebrado. Mas pra mexer com esses papéis, pra passar isso aqui, eu guardo isso aqui pra fazer as janelinhas quando eu quiser. Esse, gente, é um doil que eu comprei na loja que vende coisas pra doce aqui em Foz, tá? E foi embora. Eles são fininhos assim, ó. Esse eu não vou tingir, não tenho a ideia de tingir. O máximo que eu vou fazer aqui é passar aquela cola de papel machê que eu falo pra vocês, deixar secar pra ele ficar um pouquinho mais encorpado. Você pode ver que ele é bem fininho. Como que vai ser isso dentro do journal? Dentro do meu diário. Vou pegar uma folha. Esse é o exemplo nosso, tá? Vou vir aqui, gente, ó. E vou colocar assim. Vou olhar atrás, se tá bonitinho dos dois lados, tá bonitinho dos dois lados. Vou dobrar bem bonitinho. Claro que ele vai estar reforçado com essa... É como se fosse quem antigamente, muito antigamente, ou as pessoas de Santos também tem esse hábito de engomar. Então a gente faz uma goma e passa no papel. Eu passo essa goma com maisena e como. Então, não tá dobrado no meio direito. Me equivoquei. Dobrar no meio direitinho. Pode ver que já fica muito marcado. Qualquer dobra nesse papel já fica muito marcado. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar bem. Desculpa a minha cachorra, gente. Ela tá descobrindo os passarinhos lá fora. Hoje a coisa aqui está intensa. Então, gente, quando eu vier aqui por dentro e costurar, eu tenho que ter certeza que pelo menos metade dos pontos pegaram aqui pra essa folhinha ficar presa. Ou eu vou vir aqui, e aí a gosto do freguês, gente, corto no meio e faço o reforço, pra ficar só a parte do doile aparecendo aqui na frente.
E dentro aqui vai ficar a emenda, tá? Vamos fazer isso junto no dia que eu fizer o vídeo da costura, porque eu preciso imprimir as coisas e eu não fui para imprimir, já falei disso, vou repetir. Aqui, gente, é um livro de contabilidade. Não entendo nada de necas de pitibiribas com contabilidade. Mas peguei porque ele tem a página bem encorpada, também uma página boa, uma página bonita. E ele tem coisas de exatas, assim, umas tabelas, umas coisas diferentes dos livros de enciclopédia. Tem bastante margem, vocês vão ver. Então isso aqui vai dar muito papel pra gente poder fazer as colagens depois. Ele custou R$2 naquela banca que eu falei pra vocês. Então vou tirar alguns cadernos daqui também, algumas assinaturas. Esse é papel de pão normal, tá, gente, do mercado. Sim, vou abrir, vou passar. Eu gosto desse crepe, tá? Provavelmente ele será assim, das páginas, eu vou abrir a folha, tá, gente? Vai ser das páginas horizontais, vai ficar assim. E eu vou vir aqui e vou recortar com aquela tesourinha dessas aqui, tá? Mas depois desse papel passado, eu vou vir e não vou reforçar o papel, gente. Ele será papel de pão puro e simples. Se vocês, na cidade de vocês, tem lugares que vendem principalmente carne no açougue, presunto, queijo, fiambreria em geral, com esse papel mais grossinho, que é tipo um papel craft rosinha, aproveitem. Eu acho aquele papel old school demais, muito bonito. Esse é o caderninho que a moça estava marcado R$2 e ela fez por R$1 pra mim, gente. Ele é um caderno antigaço. E ele mesmo já veio. Deixa eu abrir bem no meio. Vocês vão ver que ele tá amareladinho em algumas partes aqui, ó. Ó. E ele é um papel, gente, que não é aquele papel acetinado, branco, dos cadernos novos agora, modernos, tem. Ele é um papel mais antigo. Eu adorei essa compra, gente. Essa moça dessa loja, ela me olha, ela não entende, porque eu fico procurando umas coisas assim, nada a ver. E a capinha, ó, perdão, bati na capa. A capinha é assim, era da Pan-Americana, 96, costurado. E ele era muito bem costurado, gente. Tá? Mas ele já tava arrebentadinho. Não, nem fui eu que fiz esse estrago aqui. Eu acho que... Ah, não. Vocês sabem, já devem ter percebido, eu sou uma pessoa irônica, né, gente? Assim, tem um humor um tanto quanto... E eu gosto de usar como papel nas minhas colagens as bulas de remédio, tá? Então, minhas amigas, meus amigos, quando compram remédio, eles não têm vergonha de separar a bula pra mim. Às vezes uso assim, ela branquinha, às vezes tinjo com tintas coloridas. Aqui eu acho que eu vou fazer stencil nela, tá, gente? Ela já é também bem poluída, assim, de coisas. Então, provavelmente, dentro do journaling, dentro do diário, ela vai se tornar alguma... Vou colar pra ficar um pouco mais reforçada. Então, ela é assim, né, na verdade. E aí, vou colar. Então, gente, esse vídeo é mais um vídeo falado do que feito, pra dar a ideia de vocês separarem as coisas de vocês. Eu pretendo sair pra imprimir as coisas na terça-feira da semana que vem. Porque aí, gente, entre esses papéis, eu vou colocar os papéis que eu tô montando no Canva com o tema da Fantástica Fábrica de Chocolate. Tô separando alguns papéis de scrapbook que eu tenho aqui, que são assim, do tema, tem chocolate, tem alguma coisa a ver, uns coloridos, pra fazer aquela parte que na Fantástica Fábrica de Chocolate, quando aparece o Lumpa Lumpa, que eles vão entrando nesse tipo de imagem, assim, que vai fazendo esse... Funil não é a palavra, tá? Como se fosse um twister, redemoinho, agora não sei. E aí colorido, assim, estou tentando fazer essas páginas entre pink, roxo, laranja, preto, nesses tons, pra ir aqui dentro, tá? E aí vou imprimir algumas coisas que eu quero colar na capa também. É isso, gente, bom final de semana pra vocês, muita criatividade, façam suas coisas, fiquem bem, um abraço.